Agora, quando você fala sem pensar, você tá conscientemente pensando? Não. Justamente, né? Porque ele tá no seu inconsciente, Tem né? gente que fala até besteira, né? A Tem. pessoa solta uma aí. Fala umas asneiras e tal, entendeu? Vamos nem entrar nesse mérito, mas é esse mesmo. Vaza áudio no grupo dos amigos do futebol. É verdade. Hello guys, welcome to another video. Bem-vindos em mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o subconsciente e o consciente, né? Como que a gente, entendendo isso, como que isso ajuda aí no seu processo de aprendizado do inglês. É um negócio complicado esse negócio de subconsciente, consciente. Muita gente aí não sabe nada disso, né? No fundo, é pra você usar, que tu tem uma teoria toda por trás, né? Tipo assim, o que é a consciência humana? O que é a vida? O que está acontecendo? Existem alienígenas ou não? que se considera uma coisa ou não? Mas no fundo, tipo assim, para você usar isso para o inglês, tem algumas ferramentas que é mais simples do que parece, na verdade. Então explica isso aí é legal. Para começar, né, deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Você já se fez, ou já ouviu alguém falar a seguinte expressão, tipo assim, falei sem pensar. Você já fez isso aí? Falei sem pensar? Já, muitas vezes. Muitas vezes, né? É. Agora, quando você fala sem pensar, você tá conscientemente pensando? Não. Justamente, né? Porque ele tá no seu inconsciente, Tem né? gente que fala até besteira, né? A Tem. pessoa solta uma aí. Fala umas asneiras e tal, entendeu? Vamos nem entrar nesse mérito, mas é esse mesmo. Vaza áudio no grupo dos amigos do futebol. É verdade. Mas enfim, aí o que acontece, né? A pessoa já fala sem pensar. Mas aí o que é? Quem é que tá falando? É o seu subconsciente falando. Que no fundo, galera, o subconsciente ele é a maior parte, né, do nosso cérebro, né? Sabia disso? O consciente, né, que a gente... É o quê? É 10%, né, que as pessoas dizem, né? As pessoas falam que é 5%, 10%, que você só usa 10% do que você tem de potência. De né? potência, né? E o resto é tudo subconsciente, é tudo coisa que você não... Mas no fundo, todas essas coisas que falam que é o subconsciente é coisa que a gente não tem muito controle, mas que precisa pro nosso corpo funcionar, né? Igual, verdade, tipo assim, pro coração bater. Você não fica falando lá, bate, né? Ou então você come um hambúrguer e você não fica pensando assim, agora desce, tem que digerir, desce. Você não fica pensando nisso. Coisa que o seu cérebro já faz automaticamente. E também, além disso, né, a comunicação, né? Eu estou comunicando, eu estou falando, eu não estou necessariamente pensando nas palavras em si que eu estou falando, eu não estou pensando na gramática, eu não estou pensando nas regras, eu estou pensando no seguinte, estou pensando na mensagem que eu tenho que passar para você, entendeu? Qual é a ideia que você quer levar, né? Exatamente, e aí o meu subconsciente leva e consegue falar da melhor forma, entendeu? E é assim que em português a gente fala, e tem aquela expressão, né, falei sem pensar, né, não? Você fala muitas das vezes com o seu subconsciente. Você não está falando conscientemente, pensando em cada palavra, cada coisa, tintim, coisa tudo mais, né? E aí, para você falar inglês melhor e com mais naturalidade, o que precisa, certo? Você precisa tentar atingir a mesma forma de você falar o mesmo jeito que você fala em português, você falar em inglês, né, não? Exatamente, né? E isso aí que é uma coisa complicada, né, para a maioria das pessoas, né? Porque bate aquele congelamento, né? Bate aquele medo de elaborar isso daí, né? O medo de se entregar, né? de ser criança de novo, entendeu? Exatamente. Você já sabia que muitas pessoas falam assim, mas a criança quando tá aprendendo é fácil, né? Mas o adulto é mais difícil. Por que você acha isso? Porque adulto tem medo, né, cara? Tipo assim, tem outros fatores também que a gente vai até falando em outros vídeos, mas tipo assim, um dos principais coisas é esse, tipo assim, ele não tem medo ele tá aprendendo tudo, uma das coisas é que ele tá aprendendo tudo junto, né? E outra coisa é que, tipo assim, ele não tá com medo de errar, ele tá... Criança, né? Exatamente, tipo assim, e ele não tem, uma coisa que acontece muito, que eu vejo muito com os alunos mais novos e tal, né? Tipo assim, ele não tem certa maturidade, entendeu? Então, tipo assim, a criança, ele não consegue pensar pensamentos super complexos e tal, de teoria, de pensamento, Tipo assim, criança, ela nem, até uma certa idade, ela não consegue nem entender, tipo, o tempo, né? Se você falar 2 semanas, 2 dias, pra ela fala assim, tanto faz. Ela ainda não conseguiu definir isso dentro da cabeça dela, entendeu? E aí, o que eu tô querendo dizer, tipo assim, a mesma coisa que é pra criança que ela não tenha tanta maturidade, né? E aí, quando a gente já é mais adulto e tal, o que acontece? A gente já tem certos vícios, a gente já fala em inglês, ou em português, no caso, e aí a gente quer expressar a mesma coisa que a gente expressaria em português e em inglês.
entendeu? E aí fica assim, caraca, mas como é que pensa assim, como é que é a tradução? Só que no fundo, o que a pessoa tem? A pessoa ela tem medo de voltar para você ser um pouquinho de criança mesmo e não entender tão bem e ir desenvolvendo aos poucos, entendeu? Aceitar esse processo de aprendizado, entendeu? Não? É verdade. Pô, isso aí é legal. Agora, como é que você faz isso pra tu voltar de novo a ser criança? A primeira coisa é você aceitar isso, né? Tipo assim, aceitar que você vai voltar a ter um entendimento mais raso das coisas, de falar as coisas mais simples e depois ir complicando aos poucos, entendeu? Não ficar tão frustrado quando você, tipo assim, caraca, eu quero falar que eu vi o meu amigo ontem ou eu vou encontrar uma pessoa, tipo assim, no futuro e tal. Cara, você não se preocupar tanto com essas coisas tão difíceis, né, de tempo e tal e tudo mais, e focar mais nas palavras e tal e tudo mais. Isso aí é tudo coisa que a gente vai trabalhando dentro da mentoria também, se você tiver interesse. Clica, deve estar algum link aí na descrição e tal, tudo mais, pra você ter mais acesso, beleza? Mas vamos seguir no vídeo. Tendo esse entendimento, né, de consciente e do subconsciente, né, e tal e tudo mais, o que a gente entende, né? A gente entende que, na nossa cabeça, né, até pra gente estar falando português mesmo, a gente não tá pensando no controle de tudo dali, entendeu? Ou seja, está muito mais no nosso subconsciente. E o inglês também. E por isso que o mais importante, né, eu sempre falo para os meus alunos e tal, sempre falo para as pessoas que estão começando a aprender inglês, é o quê? Você tem que tentar entender, você tem que tentar fazer sentido daquilo ali. Não ficar aquilo ali, tipo assim, pô, ele falou uma palavra que eu não entendi e tal, tipo, caraca, o que é isso e tal, e ficar parado ali e tal e tudo mais. Tipo assim, não, tenta entender. É igual criança quando tá pegando alguma coisa, tipo assim, a criança, você fala uma coisa uma vez para ela não sabe. Ela fala 2, 3 vezes, ela não sabe. Depois ela fala a 5ª, 6ª vez. Aí ela já começa a perceber, tipo assim, cara, sempre que ele fala tal coisa acontece. Pô, então deve ter a ver com isso. Entendeu? E aí vai fazendo as associações no nosso cérebro, né? E aí vai conseguindo expandir aquilo ali. Que aí o que acontece, né? Até o nosso próprio falar português, entendeu? Cada vez que a gente fala português, a gente fica reafirmando, entendeu? O que é o falar certo. Entendeu? Não é? É verdade. Pô, esse negócio aí das crianças é muito interessante, né? Eu mesmo tive uma experiência, cara, quando eu tava morando lá fora, lá nos Estados Unidos, e assim, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Por quê? Cara, eu chegava pros cachorros, né, cara? E os cachorros falavam pro cachorro, vem cá! Tá comparando a criança com o cachorro, cara? Calma aí. Tô preparado. Tipo assim, é de aprendizado, né? É porque é a maneira de aprender também, né? O Daqui a pouco também aprende, os defensores das crianças vão falar assim, pô, tá comparando meu filho com um bicho e tal. Enfim, segue aí. Não, mas é a maneira de aprender, né? Aí eu chegava pro cachorro e falava, vem cá, e tal. E o cachorro nada, né, cara? Falava, para, e o cachorro nada. Pô, aí depois eu me toquei, né, cara, não é o idioma que ele entende, né? Aí eu comecei a falar, vem, come here! Aí ele vinha, cara. Aí eu falava, stop! Aí ele parava. Aí eu falei, caraca! O cachorro fala inglês, cara. E eu não falo. Exatamente, isso aí acontece nas histórias também, né? E é assim, né, tipo assim, o que acontece, né, no nosso cérebro, né? Ainda mais quando a gente já fala em português e tal, não sei o quê, o nosso cérebro ele sempre tá querendo economizar energia, entendeu? Por isso que a gente tá sempre procurando, tipo assim, pô, o que tal coisa significa em português? Aí você vê uma coisa em inglês, o que tal coisa significa em português e tal? Você fica sempre tentando voltar para sua língua mãe, aí você fica usando o inglês, o português, né, como muleta, e você não consegue avançar no idioma que você quer, que é o inglês, entendeu? Então, tipo assim, primeiramente entender que não é tão bem assim, entendeu? Entender que o nosso cérebro, ele quer sempre estar tentando economizar energia, e uma coisa que você que requer um pouco de esforço, né? Requer um pouco de menos esforço para a criança, né, que está aprendendo, por causa de toda essa questão de maturidade e tal, como eu falei antes, entendeu? Mas que como você já é um adulto, você já só ficar ligado mais nisso daí, entendeu? Fazer e aplicar esses conceitos que eu já tinha falado antes, né? De você tentar entender o que está acontecendo, entendeu? De você entender que, tipo assim, cara, é o subconsciente que tem que liderar a situação, entendeu? No início é um pouco difícil, né? Você começa a falar inglês, aí você fica assim, caraca, você começa a ficar cansado, né? Tipo assim, eu tenho alguns alunos que são assim também, os alunos mais avançados e tal, eles sabem falar inglês, eles conseguem, eles desenrolam bem, mas o que acontece? Ele fica cansado. Ele não consegue ficar naquele modo de pensar em inglês direto, entendeu? Tipo assim, você começa uma aula, uma conversação e tal com ele, aí passa 20 minutos, pô, ele já começa a errar, coisa que no início ele já estava acertando tudo, entendeu? Aí por que isso acontece? Porque o cérebro dele já está cansado daquilo ali. Uhum. Aí, pra que você vai, como é que você vai fortalecer isso daí? Você tem que continuar fazendo a sua exposição, né? E aí você pode fazer isso sozinho, como eu já falei em alguns outros vídeos e tal, pode tentar falando com outras pessoas, você tem que estar se expondo isso daí, entender que seu cérebro está sempre querendo economizar energia, mas entender que, tipo assim, o que você está querendo? Você quer um skill novo,
novo. Você quer uma habilidade nova, né? Igual no videogame. Tipo assim, você começa lá, fica difícil pra caramba. Mas depois que você desbloqueia depois que você desbloqueia a habilidade, pô, o negócio fica mais fácil. É a mesma coisa assim com a nossa cabeça, normal. Pode dar um exemplo também do celular, né, cara? Todo mundo tem celular, né? No celular tu tem um modo avião. Né? E tu tem um modo economia de bateria. Então tu tem que ligar teu modo pay attention. Preste atenção. Presta atenção. Por quê? Porque você, quando for ver uma série, quando for ver alguma parada em inglês, você tem que ligar o modo pay attention. Exatamente. Para que você possa estar conectado. Não deixar aquilo ali só ficar só no fundo, né? Porque o que acontece? Tipo assim, no português, as pessoas elas querem... As pessoas elas querem assistir, tipo, um filme, né? Ou uma série. Mas eu vejo quando tá em português, eu já não presto tanta atenção. Eu fico lá, tô ouvindo, tô entendendo. Tá. Beleza, mas isso aí é em português. Em inglês, você ainda não chegou nesse nível ainda. Você tem que chegar nesse nível. Então você tem que ficar lá prestando atenção e tal. E depois você escuta e vai fazendo as coisas. Por exemplo, eu recomendo, eu falo para as pessoas o seguinte, tipo assim, cara, uma das coisas mais difíceis, né, no inglês é o quê? É você escutar podcast. Escutar podcast em inglês é difícil. Por quê? Porque são duas pessoas sentadas, ou às vezes é uma pessoa só falando, tem podcast que eu escuto que é só um cara falando. E aí o que acontece? Ele está sempre, é só ele falando, você só tem que prestar só atenção, não tem nenhuma imagem visual, não tem outra voz, não tem tanta entonação, porque ele não está discutindo com alguém, não é uma série, você não consegue, ele não é uma coisa tão emotiva, né, e tal, né, porque o podcast mais dependendo do podcast que você vai ver, né? Aí o que eu faço? Eu escuto um podcast, enquanto eu tô na academia, fazendo outras coisas e tal, em inglês. Tipo assim, pra mim é muito mais fácil, mas olha o quanto de coisa que eu já vi já antes, entendeu? Você já não vai chegar nesse nível, entendeu? Mas você tá sempre tentando chegar nesse nível. Se você tá sempre tentando chegar nesse nível, um dia você vai chegar lá, entendeu? Show? Então, no mais é isso, galera. Espero que você tenha curtido o vídeo. Curte aí, comenta, compartilha. Se você tem vontade de fazer uma mentoria individual comigo, onde eu vou estar te mostrando o caminho, o processo, tudo de uma forma personalizada, de acordo com os seus interesses, de acordo com o seu tempo também, né? E de acordo com o seu nível de aprendizado, de nível de inglês que você já tem. Clique aí no link na descrição, tá bom? E espero que você tenha gostado do vídeo. Curte aí, comenta, compartilha, se inscreve e tamo junto. Valeu! Agora faz em média 437 perguntas por dia, pai. Olha só a cabecinha daquele ser. É um HD limpo, querendo saber de tudo. Então você não tem que ser pai, você tem que ser um Google.